Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Eu começo agradecendo pela presença de vocês, pela parceria, por terem abraçado esse projeto, né? É, todo o dinheiro arrecadado nessas aulas vai em prol das vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Começo essa aula um pouco triste, porque uma onda de otimismo que estava acontecendo, né, em Porto Alegre hoje, enfim, a chuva está forte, as coisas estão piorando por lá de novo, né? Então, é sempre esse sentimento assim, de angústia, de ansiedade para quem está longe da cidade e recebe notícias ruins o tempo inteiro pelo WhatsApp e pela mídia, né? Então, eu agradeço muito vocês terem abraçado essa proposta dessas aulas solidárias, né? Eu sei que é um passinho mínimo, né, de formiguinha, mas é alguma coisa que a gente possa fazer. E sem contar o prazer que é falar dessas escritoras e compartilhar com vocês, né? Então, eu confesso que na primeira aula sobre Narcisa Malha, eu estava bem triste, muito triste com essa situação toda, né? E depois do aulão, né, foi terapêutico, assim, foi uma troca muito gostosa, né, e também conhecer novas pesquisadoras, novos pesquisadores, rever meus alunos, né, rever antigos alunos, e boa parte das pessoas eu sei que, na verdade, já até conheciam Narcisa Malha, mas estavam aqui mais para dar esse abraço, né, então, muito obrigada. Para quem não me conhece, eu sou Ana Fedres, eu sou de Porto Alegre, eu moro no Rio há 11 anos, eu sou professora de literatura brasileira na UF, que é a Universidade Federal Fluminense. A Universidade Federal Fluminense fica em Niterói, então a gente atravessa a ponte, eu moro no Rio, na cidade do Rio, a gente atravessa a ponte para chegar lá. Boa tarde, Luciane. Sou carioca apaixonada pela Júlia e feliz por poder ajudar os gaúchos, né? Eu acho que essa dupla, né, esse par, né, de falar de escritoras, que é um prazer, poderia passar a vida falando delas, né, trocando com vocês, e também uma sensação de que estamos fazendo algo ali por essa catástrofe, né, essa tragédia no Sul, né? É, então, eu sou professora de literatura brasileira e já há muitos anos que eu estudo escritoras brasileiras do século XIX e início do século XX. Júlia Lopes de Almeida é uma dessas escritoras que eu estudo, né? Já tive vários projetos, assim, só sobre Júlia. Depois, quem quiser, tiver interesse, eu tenho um canal no YouTube em que tem boa parte desse evento, desses eventos gravados, né? Tem um evento em especial, que é um evento todo sobre Júlia, em plena pandemia. Eu tive um grupo de pesquisa que durante 2 anos ficou só estudando Júlia Lopes de Almeida, lendo a obra dela, lendo a crítica literária, né, sobre a obra dela, né? E o resultado desse projeto foi esse evento que durou 6 horas. Eu estava grávida da minha Júlia, eu tenho uma filha, uma bebê de 3 anos, chamada Júlia, em homenagem a Júlia Lopes de Almeida. E aquele evento de 6 horas, né? Porque você dá 20 minutos para cada palestrante falar, mas eles são tão apaixonados, acabam falando 1 hora cada um, né? Então, lá no meu canal do YouTube tem esse evento, ele foi dividido, editado, né? Então, vocês encontram lá. O neto da Júlia Lopes de Almeida, o Cláudio Lopes de Almeida, que é muito famoso entre as pesquisadoras de Júlia, porque ele fomenta as nossas pesquisas, né? Nos enriquece com material. A foto que eu publiquei hoje da Júlia, avó, né, com os 2 netinhos na praia de Copacabana, né? Todo esse material que o Cláudio Lopes de Almeida disponibiliza para as pesquisadoras, né? É, e, é, isso, aí eu estava falando desse evento. Então, o Cláudio participou desse evento, aparece lá no vídeo, ele e a Beth Araújo, que é a esposa dele, que também é uma caju. O que é uma caju? A caju o Cláudio Lopes de Almeida começou a chamar todas as pesquisadoras de Júlia Lopes de Almeida de caju, que é a confraria das admiradoras de Júlia Lopes de Almeida, né? Então, quando você começa a estudar Júlia Lopes de Almeida, você automaticamente vira uma caju, mas precisa passar lá na casa dele para tomar um cafezinho. Ele é um amor. Ele tem 94 anos, né? Mora em Santa Teresa, bem em frente do casarão
que foi o casarão da Júlia Lopes de Almeida, né? A mansão da Júlia, onde ela oferecia os saraus da Casa Verde, os saraus literários, né? Eu, às vezes acontece um sonzinho assim, aí eu tento mutar, né? Vocês, sem querer, né? Que a gente aperta o microfone. Então, eu sou uma caju, assim como provavelmente aqui pode ser que tenha, né, alguma caju, e é muito bonito o que acontece, que é uma rede de solidariedade também entre as pesquisadoras e os pesquisadores, mas a maioria é mulher, de troca de material, de se conhecer pessoalmente, de tomar um café, enfim, de acompanhar a pesquisa uma da outra, né, e incentivar. Isso é muito bonito, assim, dentro da academia, dentro da vida universitária, né, em que a gente também encontra muita rivalidade, nem tudo são flores, né? Ver um grupo assim tão solidário, né, que se ajuda, isso é bem importante. Ainda mais se tratando de uma escritora do século XIX que tem muitas lacunas, né? Porque a Júlia Lopes de Almeida não é ensinada nas escolas, não é ensinada não era até então, né, ensinada nas graduações de letras, né, não era conhecida como ela está sendo conhecida hoje, porque ela não foi incluída nas histórias literárias, né, a gente sofreu aí o que se chama de um memoricídio, né, ou um epistemicídio, né, a memória da Júlia Lopes de Almeida, né, a importância dela, então essa aula é para ser uma aula assim, bem introdutória para mostrar a importância da Júlia, foi apagada da história, né, então hoje não, há muitos anos, hoje eu vou falar também um pouquinho desse resgate, né? Há muitos anos que esse resgate das escritoras do século XIX vem sendo feito, né? E vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o que que eu preparei para hoje, né? Eu pretendo eu sei que a Júlia já é uma das mais conhecidas, né, dessas escritoras do século XIX, né? Nós precisamos falar um pouco da biografia da Júlia, falar um pouco da importância dela ali na virada do século XIX, da recepção da obra dela, e falar também desse resgate, o que está sendo feito, né? E desde quando está sendo feito esse resgate da obra de Júlia, né? Então, a Mariana pergunta aqui, tem algum grupo online das cajus? Ainda não, Mariana, mas é uma boa ideia, né? Colocar todas as cajus num contato online, né? Antigamente o Cláudio recebia na casa dele, né? Fazia reuniões lá na casa dele, coisa mais querida, né? Eu vou sempre falar do Cláudio porque é graças a ele que a gente tem uma série de fotos, uma série de documentos. Se vocês quiserem consultar hoje, por exemplo, o acervo da Júlia, boa parte do acervo está na ABL, na Academia Brasileira de Letras, vocês podem ir lá acessar. O acervo da Júlia ele fica na pasta do Filinto de Almeida, que é o marido dela e que era um acadêmico. A gente vai falar também sobre essa história hoje, né, da participação, da não participação da Júlia na Academia Brasileira de Letras, né? Para quem está chegando, assim, pela primeira vez, que não veio no aulão da Narcisa Malha, vocês podem ficar bem à vontade para comentar no chat, eu vou seguir lendo, né? Mas também, se quiserem abrir o microfone e falarem, são bem-vindos e bem-vindos também. Como é uma aula, a ideia é que a gente troque também. No final da apresentação, também fico mais alguns minutos para a gente fazer aquela troca, que é um momento precioso, né? Das perguntas ou das impressões de vocês, né? Eu vi que a Ju chegou, Juliana, querida, é uma caju também, né, Ju? Lohane, a Raquel. Bacana, obrigada. Eu vou compartilhar, então, a apresentação. A minha... Ana, você Oi, me ouve? ouço, Luciano. Então, é só para avisar que na minha tela está o nome de uma outra pessoa e não o meu nome, é a Kathleen Sabrina. Na minha tela está Luciane Ah, tá? Mascarenhas. Ah, Pode ser então algum problema da sua deve ser. rede, mas aqui está certinho. Ah, então tá bom. Deve ser alguma configuração que eu não fiz aqui. Ou então a rede que está lenta, às vezes dá esse... Já aconteceu comigo. Aí deu olhar o nome de outra pessoa, mas na verdade era só um engano mesmo. Mas aqui tá Tá certinho. certo. Obrigada. Não, de nada. É, Então, vou começar a apresentação. Aqui, coloquei como título Júlia Lopes de Almeida, escritora do Rio Moderno dos anos 20. Eu vou falar um pouquinho também. A gente teve recentemente a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, e surgiram várias obras.
para retomar essa Semana de Arte Moderna, então vou falar também um pouco de uma Júlia Lopes de Almeida moderna, né? Vou tocar nesse assunto, né? Aqui eu começo com algumas fotografias para mostrar para vocês a exposição que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, no ano passado e início desse ano. Exposição Júlia Lopes de Almeida, um fenômeno literário no Museu Histórico da cidade. Essa exposição foi uma longa exposição, de setembro até fevereiro deste ano, né? E por que que eu mostro para vocês? Para deixar esse gostinho, claro, né? E para dizer que a gente guardou tudo que foi exposto lá, a gente guardou, e a ideia é fazer essa exposição em outros espaços, né? E de uma forma bem ambiciosa, né? Até em São Paulo, porque Júlia morou algum tempo em São Paulo, né? Em Campinas, então tem ali um valor também, né? Para a biografia da Júlia Lopes de Almeida, né? É, é, deixa eu botar o chat aqui também. Ah, Caixa Cultural do Ceará. Pois é, mas assim, nós não sabíamos que era tão difícil organizar uma exposição. Só o conhecimento literário, né? Tem todo Mas eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. E nem sempre os museus também, né? Não é assim tão simples, né? Mas assim, o museu que tiver de porta aberta, a gente vai, né? A gente estava já em acordo com a Fundação Biblioteca Nacional, né? Mas aí depois trocou o diretor, com a troca de governo, né? Enfim, mudou lá, né? O cronograma, né? Mas quem sabe, né? A Beth Araújo, que é a esposa do Cláudio, né? Também está junto comigo, à frente disso, né? Aqui está o convite da exposição, né? Então, quem idealizou essa exposição era um sonho do Cláudio, era um sonho do Neto, que tem muito material, muitas fotos, muitos recortes de jornais, ele tem as primeiras edições, ele guardou a máquina da datilográfica da Júlia, a máquina de escrever da Júlia, ele guardou o tinteiro de pena da Júlia, então assim, ele tinha tudo isso lá. E aí ele queria muito fazer essa exposição. E ele é casado com a Beth, e a Beth é um avião, ela não para, ela faz coisas atrás das mil projetos, ela é atriz, arte educadora, né? E ela quis colocar em prática, então, a exposição, né? Me convidaram para fazer a curadoria acadêmica. O que que é a curadoria acadêmica, né? É escrever todos os textos da exposição, fazer uma narrativa para a exposição, né? Como é que a gente ia fazer isso? Primeiro vamos falar da família dela, esse um lar de artistas, né? Vamos falar dela como jornalista, cronista, o papel dela é importante na área da educação. Então, assim, a gente foi pensando como seria essa exposição e quais os textos, né, que a gente traria associados, claro, às imagens, às fotografias, né? Depois, nós três, vendo que a gente não tinha conhecimento técnico nenhum para montar uma exposição, medir, ver o tamanho dos painéis, que cabia na parede, é uma loucura isso. Aí nós chamamos dois curadores já com experiência, que são os artistas plásticos, Helder e Suzana, Helder Nascimento e Suzana do Amaral. Então, eu trouxe aqui a fotografia para vocês, né? Nós lá na exposição, o Cláudio ali, bebendo vinho, a Beth. A Beth está com essa roupa porque a exposição ela iniciou com uma performance muito bonita, com leituras de trechos das crônicas da Júlia. A Beth tem lá a sua companhia de teatro, né? E faz muitas coisas voltadas à escrita feminina, de autoria feminina, né? E a Suzana e o Helder, né? É, essa exposição, Júlia, um fenômeno literário no museu, porque ela foi realmente um fenômeno literário ali na virada do século XIX para o século XX. Um fenômeno literário por tudo que ela publicou, a quantidade de coisa que ela publicou, a publicação dela foi muito expressiva em termos de quantidade, em termos de qualidade, e o modo como ela transitava por diferentes gêneros literários. Então, ela escreve romance, ela escreve novela, ela escreve conto literário, ela escreve crônica no jornal, ela escreve peça de teatro. As peças são encenadas, uma delas foi encenada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, então isso não é pouca coisa, né? Outra peça foi encenada numa exposição que teve também no Rio de Janeiro, né? É,
Ela escreve livros de conselhos para as mulheres, que é o livro das Donas e Donzelas e o livro das noivas, né? Ela escreve ensaios, então ela tem um livro chamado Maternidade, que você vai ler achando que ela está falando apenas da maternidade, você tem uma surpresa, porque ela está falando da guerra, ela está falando de um dado social importantíssimo para a época, é de 1913, da Guerra Mundial e dessas mães, né, que perdem os filhos para a guerra, né? Então ela tem é um livro de não ficção, né? Então é um livro um ensaio, a gente pode dizer, né? Então a Júlia transita de forma muito maravilhosamente boa, né, por todos esses gêneros literários, né? Aqui é a fotografia do museu, esse museu histórico da cidade, ele fica na Gávea, no Parque da Cidade, zona sul do Rio de Janeiro. É um museu de difícil acesso, porque é muito alto, né? Então você só consegue acessar de carro, Uber, táxi, né? É, e a Bruna Andrade, uma cajuzinho, boa tarde, Caju. E é um museu bucólico, né? Fica no meio de um parque, né? O Parque da Cidade. Isso é muito significativo para falar de Júlia Lopes de Almeida, né? Porque Júlia Lopes de Almeida ela se especializa em jardinagem. Ela tem um livro, Jardim Florido, que é um livro sobre jardinagem. É a importância de se plantar árvores, plantar flores, né? Por uma cidade, por um país, né? Então, assim, foi, no fim, assim, ficou uma sintonia bonita entre o local e a exposição, né? Além do Jardim Florido, ela tem um romance, e aí é um romance, um dos meus favoritos, da Júlia, né? Que é o Correio da Roça. O Correio da Roça, depois desse aulão introdutório, a minha ideia é fazer aulas mais específicas, né, sobre as obras e tudo mais, né? Mas, assim, de forma geral, o Correio da Roça é um romance também que mostra essa transição do meio urbano, a família perde tudo, a mulher fica viúva, fica com as filhas, não, sem herança, né? O marido deixa uma dívida ainda, né? E ela é obrigada a se mudar para Remanso, para o interior, né? Para o meio rural, que é a única casinha que eles têm. E aí a Júlia vai falando desse choque, né? Desses dois ambientes, né? Como é que uma mulher do meio urbano, as filhas falam francês, tocam piano, têm vestidos e tudo mais, vão parar lá na roça, né? Correio da Roça, né? E aí é um romance epistolar, toda a base de troca de cartas, o que também não é comum na literatura brasileira. Então a Júlia também ela faz coisas que outros escritores brasileiros não fazem, né? Por isso ela é um fenômeno, né? Toda a base de troca de cartas e vai mostrando como essas mulheres, essa mãe com as filhas, né, vão se redescobrindo nesse meio rural e vendo a importância de entender sobre esse meio rural, né, como plantar, como cultivar, que é o que ela vai falar em outras obras que não ficcionais, como o Jardim Florido, né? É, Aqui no museu, a gente fez também um ciclo de palestras, então convidei, e tudo de forma voluntária, né? A gente não teve fomento, né? A exposição foi toda arcada pelo próprio Cláudio, né? Então foi tudo assim muito simples, mas também muito solidário, bonito, assim, né? Não é o ideal, a ideia é que esses projetos tenham verba, né? Mas quem sabe daqui para frente, né? Ali é um momento muito pós-pandemia também, né? Mas quem sabe, né? Numa próxima a gente consiga um edital, né? Então todos os sábados de manhã, não todos, alguns sábados de manhã a gente tinha essas palestras tentando dar conta da obra da Júlia. O que é impossível, a obra completa é impossível, ela escreveu muito, né? Mas especialistas, né, para falar da literatura escolar da Júlia, contos infantis, né, do Memórias de Marta, do romance abolicionista dela, que é a família Medeiros, então o Rafael veio lá de São Paulo para falar. Esse livro, A Árvore, que também, né, fala da importância desse cultivo da natureza, né? A Aline, ela é mestre pela UF, fez uma dissertação muito bonita sobre esse livro, A Árvore, que é um livro que Júlia escreve com o filho. O filho escreve a parte dos poemas e ela da prosa. O Gilberto Araújo, que é professor da UFRJ, falou dos contos de Ânsia Eterna, foi uma palestra linda, muito bom, assim, né? Você sai da palestra doida para ler todos os contos da Ânsia Eterna, né?
Então, a gente manteve o museu ali vivo, né, por algum tempo, né? Das coisas que a gente tem lá no museu e que é importante eu compartilhar com vocês aqui, né, para a gente também entender a época em que a Júlia viveu, né? Aqui nós temos o passaporte da Júlia. A Júlia viajou muito, ela tem crônicas de viagem, ela tem um livro, Histórias da Nossa Terra. Histórias da Nossa Terra, são crônicas de viagem, é o relato dela de viagem para o sul. Ela faz uma viagem para o sul e traz esses relatos. Como eu disse, ela transitou em vários gêneros literários, né? Impressionante, é impressionante. E aqui ela tem o passaporte que o neto guardou. E essa página do passaporte, nós temos ali por escrito a autorização do marido. Então, o filhinho está autorizando a Júlia a viajar. Isso é a marca de uma época, né? Nós, hoje, mulheres, compramos as nossas passagens pela internet, sem precisar de autorização de ninguém, né? Imagina lá no século XIX, final do século XIX, início do XX, né? As mulheres ainda precisavam de autorização para viajar, né? Então tá lá a autorização do filinto, né? Viaja, enfim, autorização expressa pelo filhinho. As mulheres também não tinham direito à propriedade, né? Isso demorou também. E a Júlia ganhou muito dinheiro publicando, ela atinge o sucesso em vida, né? E o Neto conta que com o dinheiro da falência, mas antes da falência, a família Medeiros já tinha feito muito sucesso, já tinha esgotado, né? Mas com o dinheiro da falência, que teria sido com o dinheiro da falência que ela comprou aquele casarão que eu mencionei para vocês, e hoje eu vou mostrar a foto do casarão em Santa Teresa, né? É, mas vejam bem, uma época que as mulheres, né, até conseguiam ganhar dinheiro, mas não tinham como gastar o seu dinheiro, né, comprar a sua propriedade, né, ou viajar sem autorização. Esse tipo de coisa, né? Que se a gente não faz esse retrospecto, a gente acaba nem valorizando, né, uma série de conquistas feministas, né, que já atingimos, apesar de ainda ter muito o que caminhar, né? Aqui coloquei para vocês a fotografia da carteira de jornalista profissional da Júlia, né? Para mostrar a emancipação dessa mulher, né? Ela como jornalista profissional, assim como Narcisa Amália foi, né? Recebendo, né? Escrevendo suas crônicas e recebendo por isso, né? E porque essa é uma bandeira que a Júlia sempre levanta, que é a bandeira da emancipação, que vem por meio do estudo, acesso à educação, né, e a profissionalização, para as mulheres terem algum ofício, né? Ela sempre recorre, sempre não, né, mas muitas vezes ela recorre à figura da viúva, a viúva que, quando perde o marido, não tem a herança, bem pelo contrário, tem uma dívida para pagar, né? E o que que ela vai fazer com isso, né? Isso acontece em A Falência, por exemplo, né? O Francisco Teodoro vai à falência, morre, e a Camila, mulher dele, fica com o filho de trás, não tem o que fazer. E não sabia fazer nada, porque foi criada para ser dondoca, né? Para ficar só em casa, né? Então a Júlia toca muito nessa tecla, né? E temos ali o monóculo da Júlia, né? Eu me lembro em 2008 que eu vim numa exposição do Machado de Assis, e depois teve várias outras, né? Mas esse era o centenário da morte dele. Tinha o monóculo do Machado de Assis, né? Então, sempre quando a gente trata de escritores homens, né? A gente tem muito cuidado com todos os objetos deles, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso, assim. Então, o espólio dos escritores homens é intocável, né? Você, é o óculos, é a máquina. E das escritoras mulheres, a gente não tem essa mesma memória, esse mesmo cuidado, né? Esse mesmo material, acesso a isso, né? E graças ao Cláudio, no caso da Júlia, né, a gente tem acesso a esses objetos, né? Objetos da Júlia, né? Como óculos, como a máquina de escrever que está aqui, essa máquina que era bem famosa à época, Hamilton, ele plastificou a nota fiscal da máquina para manter, porque esses papéis vão se perdendo ao longo do tempo, né? Para quem é da literatura e estuda literatura, né, a gente tem muito fetiche do objeto, né, de querer o objeto do autor que está estudando, da autora que está estudando, né? E com a Júlia não é diferente, né? Você vê lá a máquina dela, assim, né? Dá toda essa euforia, que é a euforia do fetiche do objeto, né? Eu tive essa mesma euforia quando eu encontrei aqui no Rio a família da Albertina Berta, que é outra escritora que eu estudo,
e fui na casa da neta dela e ela me serviu um café na xícara que era da Albertina aberta. Eu, ai, 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 eu tô com a xícara da Albertina, não acredito, né? E depois me colocou para sentar também na cadeirinha que era dela, né? Então a gente tem essa euforia, né? E que bom que a gente não perca isso, né? Porque é sempre bom, né? Sentir esse frisson, né? Aqui, então, algumas primeiras edições, né? O Jardim Florido, que eu falei para vocês, Memórias de Marta, né? Memórias de Marta é um romance muito importante, que trata do cortiço, antes do próprio cortiço do Luiz de Azevedo, né? Ela publica em folhetim 2 anos antes, né? Depois ela publica em livro também, né? E quando a gente trata do cortiço, das transformações urbanas do Rio de Janeiro, né? Esse afastamento dos pobres, né? Para os cortiços e tudo mais, a gente sempre fala de Aloysio Azevedo, né? E ninguém sabe, né? Ninguém fala, ninguém lê na escola ou na própria graduação. Eu me formei em letras de 2002 a 2006, nunca, nem tinha ouvido falar no cortiço da Júlia Lopes de Almeida, né? E que é um cortiço muito subjetivo, são memórias, né? Tá narrado em primeira pessoa, um livro muito bonito também. Eu faço um esforço assim para não me adentrar muito nas obras, né, para não perder o caráter mais introdutório do nosso aulão. Aqui alguns registros da exposição, essa foi o primeiro dia lá que nós fizemos, teve a performance da Beth com a sua companhia de teatro, né, teve a visita de amigos, do público, né, do Cláudio, teve um coquetel, foi muito bonito mesmo, né? Aqui as pessoas olhando, curiosas, que bom, né? Que bom que hoje a gente tem acesso a isso, a uma história que ficou soterrada, né, durante muitos anos, né? Aqui mais o Cláudio, né, o museu, foi bem bonito, assim, fomos contando, fizemos os quadros com as fotografias da família, né? E aí entramos, então, né, na nossa escritora, Lopes de Almeida. Aqui eu trouxe para vocês, então, um trechinho do livro do Rui Castro. O Rui Castro lançou aquele livro, Uma Metrópole à Beira-Mar, é, pensando o modernismo, né, criticando, na verdade, o modernismo de São Paulo, não o modernismo de São Paulo, né, mas como a nossa história da literatura privilegiou, né, o modernismo paulistano, né, aquela Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e tudo mais. E ele, nesse livro, traz um argumento de que os cariocas já eram modernos há muito tempo, naturalmente modernos, né? Esse livro deu muita polêmica, é claro, né? Ainda mais eu que estou de fora, que sou gaúcha, né? Vejo assim, tem uma rixa sempre Rio-São Paulo, né? Em vários aspectos, né? Biscoito bolacha, né? Aquela coisa toda. Mas o interessante desse livro do Rui Castro, apesar de alguns problemas que ele apresenta, né? Ele inclui muitas escritoras dessa época, da virada do século XIX para o século XX, né? Escritoras que a gente pode considerar escritoras modernas, né? Escritoras modernistas ou modernas, né? Mas que a gente não ouve falar, né? E da Júlia, né? Ele vai dizer que a literatura, com todos os seus triunfos e louvores, era feudo da escritora Júlia Lopes de Almeida, não apenas por receber grandes nomes em sua casa, mas pelo que saía desta em matéria de produção literária. Ela era um fenômeno de sucesso editorial. Então, ele faz aqui uma menção aos saraus literários, ela recebia toda a intelectualidade, escritores, jornalistas, políticos, né, poetas, Olavo Bilac, né, na sua casa, junto com o Filinto de Almeida, é um casal, né? A Júlia não estava sozinha, né? Ela, inclusive, eles, né, Filinto e Júlia, se autodenominam Julinto, né, que é a aglutinação de Júlia com Filinto. Ele é escritor também, ele é importante, ele é jornalista, ele é dramaturgo, né? Ele escreve a quatro mãos com a Júlia, o romance A Casa Verde, que é um primor, é muito bom esse romance. É, então, assim, o Filinto, né, ele também tem ali seu papel importante. Então, o casal recebe, né, esses intelectuais na sua casa, nos famosos saraus da Casa Verde. Casa Verde, saraus da Casa Verde, do Salão Verde, na verdade, é porque os saraus eram realizados no jardim, né, e aí essa ligação da Júlia com o jardim, com a jardinagem, né,
O Cláudio conta que entrou no casarão, o casarão está lá, abandonado há anos, à venda, né? Vazio, dá até uma tristeza, né? Precisaria, assim, de algum investimento para tornar aquele casarão uma casa de cultura, Júlia Lopes de Almeida, né? Mas vocês sabem que isso também não é fácil, né? A família não pode fazer isso, né? Que é uma fortuna, né? Precisaria, assim, de algum movimento governamental, né? Alguma coisa assim para transformar aquilo, né, numa casa de cultura, seria muito bonito. E o Cláudio disse que entrou lá no casarão pela primeira vez e ficou procurando o Salão Verde. Ué, onde é que se realizavam esses saraus, né? E ele não achou. Aí depois ele foi descobrir, então, que era Salão Verde, porque era o jardim. Os saraus eram realizados no jardim, né? Então, ela recebia, e daí, então, ela ter sido uma das pensadoras ali, das criadoras, né, da Academia Brasileira de Letras. Né? Já existia uma academia de letras na França. Vocês sabem que a França nesse momento, né, para onde o Brasil está olhando. O Brasil quer. Rio de Janeiro queria ser uma Paris, né, no Brasil, mas Rio Grande do Sul também queria, Porto Alegre queria ser uma Paris, né, no Rio Grande do Sul, no Brasil. São Paulo também, então a gente tem vários registros históricos das cidades que foram imitando as transformações urbanas que aconteceram em Paris, né? Tentando sempre copiar, né? A gente sempre copiou muito a França, os escritores franceses, e também a arquitetura e tudo mais. E aí, até me perdi porque que eu estava falando isso, né, da França, né, do sarau. Ah, sim, aí queriam criar, né, a Academia Brasileira de Letras, então ela estava lá pensando, atuando junto, né, mas depois não pôde entrar, porque eles decidiram, então, seguir todas as regras da Academia Francesa. Então, não foi só uma regra arbitrária, não vai entrar mulher. Não, eles seguiram todas as regras. O número de 40 imortais, o prédio Petit Trianon, se você vai ao centro do Rio de Janeiro, você vai ver lá o prédio, né, a arquitetura, é tudo uma cópia da Academia Francesa, né? A farda, né? Você sabe que eles têm aquele fardão que custa uma fortuna. Eu não sei se vocês viram agora quando a Fernanda Montenegro e o Gilberto Gil entraram, eles se negaram a fazer o fardão com aquele alfaiate que cobrava não sei quantos mil pelo fardão, né? Com dinheiro público, né? São as prefeituras, né? Pelo que eu li na notícia, né? Eu não sabia disso. Dinheiro público, então eles se recusaram, fizeram com um alfaiate bem mais barato, né? Imagina assim, você pagar 60 mil, né, por um fardão, uma coisa assim, né? Realmente, né? Mas isso tudo foi copiado da Academia Francesa, né? E aí também a Academia Francesa vetava a entrada de mulheres, né? Decidiram seguir a risca, então, essa regra de que mulheres não entram, e aí a Júlia sai dessa lista inicial. A anedota que se conta e que deixa o Neto muito, eu ia dizer chateado, mas deixa ele furioso, é que no lugar da Júlia entrou o poeta medíocre Filinto de Almeida, né? Primeiro porque ele diz que ele não entrou no lugar da Júlia, ele já entraria, ele estava lá participando, né, dessa idealização da academia, e eu acho que sim. E segundo que ele não é medíocre, né? E aí a gente repete muitas vezes isso, né? No lugar da Júlia entrou o poeta medíocre, sem nunca nem ter lido a obra do Filinto para saber se ele era medíocre ou não, né? Esses dias não, né? Há anos, né? Eu só joguei o nome do Filinto na hemeroteca digital, a quantidade de coisa que aparece. É impossível dizer que esse homem era medíocre, isso não dá mesmo, sabe? Porque ele tinha ali uma importância política e também como escritor, jornalista, né? Bem importante, né? Mas o que nos choca, e principalmente nós mulheres, né? É que as mulheres não podiam lançar sua candidatura à Academia Brasileira de Letras e não puderam durante 80 anos. Então a Júlia morreu e ainda não, ninguém, né? Demora 80 anos, é muito tempo para você manter esse círculo literário masculino, né? O Clube do Bolinha, né? E quando entra uma mulher, que é a Raquel de Queiroz, a primeira mulher a entrar na academia, ela está publicando o 15, que é um romance bem conhecido, né, de todas nós. Ela entra ainda com
uma certa hostilidade, que é, ela escreve igual um homem, ela escreve como um homem, ela tem uma literatura máscula, né? Porque ela não escreve sobre amor, sobre temas típicos de mulheres, tipos como típicos de mulheres, né? Ela escreve um romance social, sobre a seca, um romance duro, forte, né? Isso é um preconceito, né? Um preconceito de gênero, né? A gente tem por escrito, né? A impressão o depoimento do Graciliano Ramos sobre o 15, sobre a Raquel de Queiroz. Ele fala que quando ele leu o 15, ele não acreditou que tivesse sido escrito por uma mulher, e uma mulher tão jovem, ela escreve lá pelos 20 anos, que ele achou que era um pseudônimo de um homem, alguma coisa assim, né? Então, isso já mostra, né? Todo preconceito de gênero, tudo que as nossas escritoras enfrentaram, essas adversidades, e que nós mulheres, em certa medida, enfrentamos até hoje, tendo que provar duplamente, né, a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência e tudo mais, né? Então, Júlia estava aí nesse meio, né? E foi excluída da Academia Brasileira de Letras. Mas ela fez muito sucesso, e foi muito conhecida. Então, ela fez parte do que o Antônio Cândido lá vai falar, do sistema literário, que para o Antônio Cândido, para você ser literatura brasileira, né, para você ser um escritor de literatura brasileira, você tem que fazer parte do sistema literário. O que é esse sistema literário para o Antônio Cândido, né? É você ter um autor, ter uma obra e ter um público. Porque muitas vezes a gente pode ter só o autor e a obra, mas não ter o público, não ter a recepção, não ter as pessoas falando da sua obra. Você é um autor desconhecido, então você não é um autor. E aí, vejam bem, não é o caso da Narcisa Amaro e não é o caso da Júlia Lopes de Almeida, porque elas estão no sistema literário, elas são escritoras, elas publicam as suas obras em grandes editoras, editoras do Sudeste, gente, isso é muita coisa, né? Porque as editoras Rio e São Paulo, né? Até hoje, né? A gente está tendo essa catástrofe no Rio Grande do Sul, e a gente está dando alguma visibilidade para os artistas do Rio Grande do Sul. Mas eu vim para o Rio há 11 anos e eu perguntava para os meus alunos vários autores gaúchos e ninguém conhecia, né? Então, eu vou lá falar algum. Dava aula de romance de 30. Falava, vocês conhecem Dionélio Machado? Já leram Os Ratos? Os Ratos é um romance maravilhoso e é um romance de 30 e está ali dialogando, né? Então, é um escritor gaúcho que fica, né, pouco conhecido, né? O próprio Mário Quintana, que é um poeta bem conhecido, mas não é estudado, não é lido, estudado, né? Caio Fernando Abreu, eu acho que teve uma entrada maior, mas não tanto, assim, porque uma vez eu participei de uma banca sobre Caio Fernando de Abreu, e a mestranda, a doutoranda, falava que queria preencher uma lacuna na fortuna crítica, que não existia fortuna crítica de Caio Fernando Abreu. Isso é mentira, vai para o Rio Grande do Sul, a fortuna crítica vai para a Biblioteca da URGS, né? Para a Biblioteca Federal do Rio Grande do Sul. Lá tem muita coisa sobre Caio Fernando Abreu, né? Eu tive uma professora amiga maravilhosa, Marcivana de Lima e Silva, né? Que orientou, o que ela orientou de monografia, tese, dissertação sobre Caio Fernando Abreu, né? Então, assim, o Caio Fernando Abreu chega no Rio, né? Mas ainda com algumas lacunas, né? E tem uma série de autores gaúchos. E aí pensa a música, né? O Vitor Ramil, a Adriana Calcanhoto cantou a música do Vitor Ramil, Estrela, linda música. Eu apresentei para os meus alunos em aula de cultura brasileira na UERJ, eu comecei na UERJ, a minha carreira. O Vitor Ramil, eles ficaram encantados, não conheciam, não sabiam o que era milonga, né? Que é o que ele canta lá e tudo mais, né? Então tem vários artistas. E isso serve para o Brasil inteiro, né? Estou falando do Rio Grande do Sul, mas serve para o Brasil inteiro. Por isso que eu disse, elas estão aqui com o privilégio de publicar em editoras do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil na época, né? E mesmo assim, vejam bem, mesmo assim, elas sofrem o epistemicídio, elas são apagadas. Né? Então não é dizer, é uma escritora que está lá em Porto Alegre, que ninguém conhece, só os gaúchos conhecem, não. Não, é uma escritora que está lá no Rio Grande do Norte, que ninguém conhece, não. Elas estão na capital e publicando nas maiores editoras, né? Então, assim, é um fenômeno aí de exclusão muito interessante, né, para a gente estudar. Aqui nós temos a Lúcia Miguel Pereira, que é uma crítica literária, também escritora, e que também ninguém conhece, né? Claro que alguém vai dizer, não, eu conheço, tá, mas estou falando de forma bem geral, tá, gente? Estou falando também do que a gente ensina na escola e na universidade, né? A Lúcia Miguel Pereira também sofreu esse apagamento, né? E ela é uma historiadora da literatura, ela escreve história da literatura, né? E ela
ela vai comentar o sucesso aqui da Júlia Lopes de Almeida, né? Ela vai dizer, maior figura entre as mulheres escritoras de sua época, não só pela extensão da obra, pela continuidade do esforço, pela longa vida literária de mais de 40 anos, como pelo êxito que conseguiu com os críticos e com o público. Todos os seus livros foram elogiados e reeditados, vários traduzidos, sendo que se consumiu em 3 meses a primeira tiragem de A Família Medeiros. Então, assim, a gente tem um registro aqui, né, de que desde A Família Medeiros, que é considerado o primeiro romance publicado, né, ela já vendia muito, né, vendia muito e precisava reeditar esses livros, né. O Rui Castro vai falar lá em Uma Metrópole à Beira-Mar, que os editores ficavam encomendando texto para a Júlia o tempo inteiro, pedindo texto. E aí, Júlia, manda o texto, né? Outro dado que ela traz aqui importante, né, é a questão da extensão da obra, já comentamos sobre isso, né? Que ela, assim, eu estou num projeto de reedição da obra completa de Júlia, depois vou comentar. Mas, assim, é impossível a obra completa, né? É muita coisa, e muita coisa que ela publicou só na imprensa, não publicou em livro, então tem que fazer esse resgate na imprensa, né? Mas ela tem um outro dado aqui importante, que ela consegue êxito com os críticos e com o público. Com o público é mais óbvio, né? Porque se a edição esgota é porque o público está lendo, né? Mas com os críticos, né? Então ela é considerada, respeitada ali na sua época, né? Como uma grande escritora, né? Aqui tem essa foto, é a Júlia com os 4 filhos. Durante muito tempo, nós, inclusive eu, né, a gente compartilhou que a Júlia tinha 3 filhos. A Lúcia, que é a filha que está em pé, né, sempre era esquecida. E o Cláudio conta que até em vida ela era esquecida, que ela sempre dizia, poxa, sempre esquecem de mim, né? A Lúcia tinha essa, já sabia disso, né? É, vamos pensar. Só que a Júlia teve outros filhos, né? O Cláudio fala que ela teve 6 filhos e perdeu 2 na primeira infância ali e tal. Em alguns momentos da obra dela, a gente vai ver referência essa mãe que perde os filhos, né? E aí aqui a gente tem o Afonso, o Albano é o pai do Cláudio Lopes de Almeida, né? Tem a Margarida Lopes de Almeida, que é muito importante. Então, é um lar de artistas, né? Então, o Afonso é poeta, publica as poesias junto com a mãe no livro A Árvore, por exemplo. O Albano é cartunista, tem os cartoons, ele publica na imprensa, ele é desenhista, ele também tem um talento extraordinário e teve bastante visibilidade à época. A Margarida nem se fala. A Margarida Lopes de Almeida, ela era arquiteta, ela era declamadora, ela tinha a profissão de declamadora, que é uma profissão que não existe mais. Então, você vê na imprensa o anúncio, no Teatro Municipal, Margarida vai declamar os poemas de Olavo Bilac, Filinta de Almeida, ela era declamadora, e como arquiteta, escultora, né, ela fez os 2 bustos da Júlia Lopes de Almeida, depois eu vou trazer a foto e vou comentar os bustos da Júlia, né, e ela também participou das mãos do Cristo Redentor. A gente teve um escultor que fez o Cristo Redentor, francês, e ela estava em contato com ele, ela estudou na França durante 5 anos, com bolsa, e dizem, então, que o formato das mãos do Cristo foi moldado nas mãos da Margarida, né? E depois outros dizem, né? Teve uma arquiteta que participou lá da exposição e ela atestou que não é um boato, que é verdade, que ela ajudou a confeccionar, a fazer as mãos do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu estou com um livro aqui dessa arquiteta para depois ler e ver essa história, porque aí na próxima exposição a gente tem que trocar a nossa legenda, porque a nossa legenda é o boato, né? O boato, né? Conta-se a história, né? Mas aí, se ela fez essa pesquisa, foi a fundo, né? Comprovou. Mas tudo bem, mas só para vocês verem, assim, que são pessoas que estão ali, são visíveis ali no século XX, no século XX, que apaga-se, né? A gente não tem história. A Lúcia também era muito ligada à música, tinha um talento também como musicista, e a Lúcia vai estudar um tempo na África.
E quando a Júlia vai para África buscar a Lúcia, aí que ela é contaminada, é picada, o neto fala, ela morreu de uma picadinha de mosquito, né? Ela é contaminada com malária, e aí vai morrer no Rio, 1934, vítima da malária, né? Então são esses os 4 filhos da Júlia, né? Aqui as fotos da Júlia já vovó, uma senhorinha, né? Essa foto eu publiquei hoje, ela em Copacabana, com os netos, Fernanda e Cláudio Lopes de Almeida. A outra foto também com os 2 netos e o Filinto. O Filinto é um português que vem do Porto, se naturaliza brasileiro, tanto é que ele entra para a Academia Brasileira de Letras, sendo português, mas isso era uma prática comum também à época, nessa naturalização. O Cláudio, ele vai para a arquitetura, ele vai para as exatas, né? Vai para um outro campo, mas a Fernanda Lopes de Almeida não. A Fernanda Lopes de Almeida é uma escritora de livros infantis, muito famosa, morreu esse ano, né, com 98 anos, em São Paulo, ela morava em São Paulo, e ela, de repente, se eu falo alguns títulos, vocês vão se lembrar que é ela, porque aconteceu isso comigo. Eu tinha um livro, o primeiro livro que eu me recordo de ter lido na vida, na escola, né, e ter feito um desenho e tudo mais, era a Margarida Friorenta. E eu sabia que tinha esse livro, a Margarida Friorenta. E quando a minha filha nasceu, poxa, eu queria aquele livro, porque me marcou, né? É muito bonito você ter a memória assim, do seu primeiro livro, né? E eu já estudava a Júlia, já era amiga do Cláudio, tudo, né? E aí eu procurava, eu não me lembrava o título do livro, aí eu procurava Margarida, Frio, sei lá, e não achava. Aí um dia, tchum, né? Caiu a ficha, como se diz, né? Que Margarida Friorenta é da Fernanda Lopes de Almeida, né? Da filha, da neta da Júlia, né? Aí eu, poxa, que mundo pequeno, né? E tem outro título que é muito famoso também, que é A Fada que Tinha Ideias. A Fada que Tinha Ideias, aqui no Rio, já virou teatro. Eu tive a oportunidade de ir com o Cláudio, né? Numa apresentação que era dirigida pelo Erson Capri, aquele ator, lembram dele? Fez, né, uma encenação, um teatro muito bonito sobre a fada que tinha ideias, que é uma fada rebelde, que não quer seguir a cartilha, ela quer ter as próprias mágicas. É lindo esse livro, é lindo, né? Então a Fernanda herdou o talento da avó, né? Escreve muito bem, mas ela tem muitas coisas, né? Então tá aí os netos, né? Aqui eu tô com o chat aqui, tá, gente? Vocês podem escrever que eu tô acompanhando. Aqui, então, Júlia Lopes de Almeida, essa frase célebre, né, do Filinto, de onde que tá essa frase, né, que ele fala, não era eu quem deveria estar na academia, era ela. Ele fala para o João do Rio tem um livro, O Momento Literário, um livro de 1905, vocês encontram o PDF na internet, está disponível. Nesse Momento Literário, ele tem uma série de entrevistas com vários autores, e tem uma entrevista que ele faz com a família Almeida, Lopes de Almeida, né? Que é essa entrevista que ele chama Um Lar de Artistas. Então, ele entrevista o Filinto e entrevista a Júlia, né? Ao mesmo tempo, né? Nessa entrevista, o Filinto vai dizer que a Júlia é o maior escritor da literatura brasileira. E ele usa o masculino de propósito. Por quê? Porque se eu digo a Júlia é a maior escritora da literatura brasileira, vocês podem pensar que ela é a maior escritora entre as escritoras. Das mulheres, ela é a melhor. E ele não estava querendo dizer isso, ele estava querendo dizer que ela era o maior escritor, entre todos, né? Que a língua portuguesa tem né, esses gatilhos, assim, não é gatilho que se fala, é traiçoeira, né? Traiçoeira, né? Então a gente tem que sempre cuidar. Então eu posso ter 100 mulheres aqui e um homem, eu, né, acabo falando eles, né? Enfim. Por mais que você faça um esforço, né? Mas aí tem que colocar uma notinha de rodapé. Eu estou usando o feminino como universal, né? Que não é o esperado. Aqui tem um trechinho do próprio livro dela, Livro das Donas e Donzelas. Eu vou comentar esses livros também de conselhos, né? De repente posso fazer só uma aula sobre isso, porque é bem interessante. Mas olha só, ela fala, a verdade que deve aparecer aqui é que nos acontecimentos culminantes da nossa história, aqueles que nos fatos da nacionalidade brasileira iniciam períodos de renovação e de progresso, a independência, a abolição, a república, a intervenção da mulher, direta ou indiretamente considerada, quando não foi nula, foi hostil.
Esse trecho, ele é fundamental, assim, né? Ele tem muitos elementos, assim, a gente tem o quê? Assim, 6 linhas aqui no slide, né? E muitos elementos para a gente analisar, né? Porque ela está consciente de como a mulher fica a parte da história. A mulher fica a parte da história da literatura brasileira, então as mulheres são excluídas da história da literatura brasileira, então a gente não estuda nenhuma escritora oitocentista porque elas foram excluídas na sua integralidade da história da literatura brasileira. Então tem centenas de escritoras e a gente não conhece uma. Por quê? Né? É uma questão de gênero, né? E aí é que ela vai falar dessa história com H maiúsculo também, né? Não só a história da literatura brasileira, mas essa história desses grandes eventos, né? Ela fala em independência, abolição, a república, né? E o papel da mulher, ele é sempre menosprezado, né? Ou ela não participa, quer dizer, participa, mas não tem esse reconhecimento, né? Ou então tem essa hostilidade, esse menosprezo, né? Então, mesmo escritoras como Júlia, que atingiram espaços privilegiados na imprensa periódica, nas editoras, né? No domínio público ali, no cenário literário, né? Não foi sem hostilidade, né? Sempre teve essa adversidade, né? Mesmo para essas escritoras privilegiadas. Ela, que é uma escritora branca, com posses de uma família, elite, dessa elite intelectual do Rio de Janeiro, né? Ela sofre também com essa hostilidade. Bom, a Clarice Lispector sofreu, colocar em xeque a autoria da Clarice em alguns momentos, né? É, Aqui tem esse livro que saiu no centenário da Semana de Arte Moderna. A Giovanna Deltri é uma professora da UERJ, e 2 professores da URGS, né, o Fischer e o Guto Leite, né, escreveram esse livro com vários capítulos, várias mãos, né, vários convidados, né, para pensar o modernismo fora da caixa, né, o modernismo fora de São Paulo, né, fazendo uma crítica também a essa história da literatura que conta só uma versão do modernismo, né? E acaba excluindo o modernismo que estava acontecendo em outras regiões, né? Ou também autores que já tinham características modernas antes mesmo de ter uma Semana de Arte Moderna, que é o caso do Augusto dos Anjos. Tem um capítulo aqui que fala do Augusto dos Anjos, né? A modernidade do Augusto dos Anjos. Tem o caso da Júlia Lopes de Almeida também, que não estava lá na Semana de Arte Moderna, né? Mas ela tem ali já toda a modernidade na obra dela. Ela é uma cronista do Rio de Janeiro, ela é uma testemunha das transformações da cidade do Rio de Janeiro, da modernização do Rio de Janeiro. Ela escreve sobre o cortiço, sobre essa situação absurda, né? Subhumana que se vive nos cortiços, né? Enquanto, por exemplo, no centro, ali na Cinelândia, a gente está construindo um teatro municipal, uma biblioteca, tudo, né? E as pessoas pobres estão sendo alijadas, né? Então, no centenário do modernismo, teve toda uma onda, já vem há alguns anos tendo essa onda crítica, né, de repensar o modernismo, o que que a gente considera modernismo, né, e eu fiz uma contribuição escrevendo sobre Júlia, esse capítulo, Júlia Lopes de Almeida, escritora do Rio Moderno dos anos 1920, pensando a presença das mulheres no modernismo brasileiro. E aí, se a gente for ver, não é uma presença, é uma ausência, né, a ausência feminina no modernismo nos anos 20. Tem 2 estudiosas no campo da história da arte, que eu gosto muito, que é a Ana Paula Simeone e a Isabel Carvalho. E as 2 estudam esse mesmo fenômeno, só que na pintura, na história da arte, né? E a gente pode pensar na literatura e também em vários outros campos do saber, né? Essa ausência feminina, né? Por que que elas não aparecem se elas estavam ali, né? Então é esse paradoxo, né? Então, você acha que não tem nenhuma escritora nesse período, e quando você vai estudar, tem. Tem, né? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A Júlia Lopes de Almeida, a Crisanteme lança o Enervadas, que foi reeditado agora pela Carvalho, é uma edição muito bonita, né? Em 1922, no ano da Semana de Arte Moderna. A Júlia também está publicando em 1922, né? Tem a Albertina Berta, que não é falada, a Maria Lacerda de Moura, a Ercília Cobra. A Ercília Cobra também está publicando ali em São Paulo nos anos 20, 22, 24. Gilca Machado, que é uma poeta moderna, tem um capítulo nesse livro que fala a modernidade em Gilca Machado, também não se fala em Gilca, e a Pagu na Semana de Arte Moderna propriamente dita, era muito novinha, né, uma criança, mas logo depois, nos anos 30, ela já está publicando,
E ela publica o Parque Industrial, que tem características modernistas, mas a gente não estuda o Parque Industrial, e ela está lá com um diálogo intenso e direto e íntimo com o Oswald de Andrade, né? Mas a gente não estuda a Patrícia Galvão como uma escritora modernista. Então, por quê, né? O que está acontecendo? O problema é o discurso que se faz, né? O discurso que se faz, é o historiador da literatura e também os críticos, né? O que os nossos professores universitários estão pesquisando, estão escrevendo, né? Todo mundo tem a culpa no cartório aí, né? É, e é importante a gente falar disso, porque isso precisa ser mudado, né? Tem um crítico, enfim, um teórico norte-americano que fala sobre a comunidade literária. O que seria essa comunidade literária, né? Então, a imprensa tem um papel importante, né? Os críticos literários, os professores de literatura, que são essas pessoas num conjunto, numa comunidade literária, que vão definir o que é literatura e o que não é. O que entra e o que não entra. Quem é que faz a lista do que entra no vestibular, né? Que bom que isso está mudando. Mas a Flip, se você for pensar, a Festa Literária de Paraty, que é uma das maiores festas literárias do Brasil, darará, durante muito tempo não incluía as mulheres. Então, de uns anos para cá, felizmente, né, isso está mudando. Mas porque também mulheres estão ocupando esses espaços, vejam bem, isso é bem importante. Na política, a gente vê isso, né? A importância das mulheres ocuparem esses espaços de poder e não ficar só esperando, né, da boa vontade, né, daqueles homens que já estão nesse espaço de poder, né? É, precisamos de um livro, história da literatura brasileira com presença de mulheres. Sim, Francisco, então, tem vários projetos, né, para reescrever essa história da literatura brasileira. No miudinho isso já acontece, né, quando a gente tem antologias, dicionários e tudo mais. E eu tenho um projeto, mas que não foi aprovado. A gente precisa de dinheiro, né, para fazer essas coisas, que é um projeto que, assim, já existe esse projeto, assim, esse mapeamento de escritoras em alguns estados, né? Mas o meu projeto era fazer um mapa online, né? É, georreferenciado das escritoras brasileiras, né? Em todos os séculos, assim, né? E aí todo mundo alimentando esse mapa e construindo. Eu pedi há anos já que eu tento submeter esse projeto, né? Porque a gente precisa de um dinheiro inicial para pagar o programador que vai fazer isso, né? Fazer o site, montar o site, que é um conhecimento assim, que a gente que estuda literatura em geral não tem, né? Mas sim, essa história está sendo reescrita, né? Aos poucos, né? Eu vou falar um pouco disso também na hora que eu vou falar do resgate da Júlia, né? Eu trouxe a Amélia aqui, mas eu não vou falar da Amélia, é só para contextualizar vocês, né? A Amélia, ela foi noiva, ela era uma poeta, também do século XIX, uma poeta romântica, assim como Narcisa Amália. Amélia de Oliveira era irmã do Alberto de Oliveira, que fazia parte da tríade do Parnasiano, era Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa, Olavo Bilac, né? Quando a gente estuda o parnasianismo, a gente estuda esses três poetas, né? Então, ela vinha de uma família de poetas, ela estava ali no meio literário e tal, e escrevia poemas, publicava poemas. Até noivar com o Bilac, né? E aí eu tenho um livrinho que são as cartas, né? Os dois trocando cartas, porque o Olavo Bilac vai para São Paulo trabalhar no mercantil, no Diário Mercantil, e se afasta da sua noiva. Então, são cartas de amor, de saudade, que eles trocam e tal. E numa dessas cartas, o Olavo Bilac fala que tá com saudade, que ama muito a Amélia e tudo mais, mas que não gostou de ver um poema dela publicado no Almanaque de Gazeta. Aí ele faz uma carta persuasiva para que ela não publique mais seus poemas, para que ela não seja uma mulher pública, né? Então ele fala, eu mesmo incentivei você, trouxe poemas seus aqui pro. é, isso, né? Tenho vontade de me jogar no chão gritando de raiva. Dá muita raiva. Eu sempre uso essa carta nas minhas aulas, quando eu dava aula no ensino médio, aula de português, não era nem literatura. Eu levei essa carta para a gente estudar os elementos de persuasão. Como é que ele consegue convencer ela? Foi incrível, assim, ensino médio, os meninos já estão feministas, assim, né? Ficaram com vontade de matar o Olavo Bilac, né? É,
porque ele traz vários elementos persuasivos, né, de convencimento nessa carta. E um deles, né, ele fala: há 100 ou mais mulheres que escrevem no Brasil e em Portugal, e não há nenhuma delas de que não se fale mal com ou sem razão. Né? Então, ele mostra ali para gente como é que funcionava esse meio literário no século XIX. Se você é mulher, a crítica vai falar mal de você com ou sem razão. Sendo seu livro bom ou ruim, vão falar mal. Essa é a regra, né? E aí ele está preocupado com ela, que ela vai receber essa crítica, que ele não queria isso para ela. Uma carta que traz esse argumento do cuidado. Estou cuidando de você, né? Mas, na verdade, ele está impedindo a carreira literária dela, né? No final da carta, ele vai falar: não quer isso dizer que não escreva teus poemas. Pode escrever para mim, para o teu irmão, para a tua mãe, mas não para a crítica, porque a crítica sempre vai falar mal, né? Depois a gente fica sabendo, né? Tem um livro, né? Esse livro, depois as referências vão estar todas no final da apresentação, que eu vou mandar para você. Fica sabendo que ela nunca mais publicou. Nunca mais publicou nenhum poema, ela foi fiel a ele terminou o noivado, né, não noivou com ela, depois ele teve um caso, um outro relacionamento com uma tia da Juca Machado, né, algumas pessoas falam que ele era homossexual, então assim, enfim, mas ela continuou fiel, levando flores no túmulo dele, ele morre antes dela, né, e nunca mais publicou. E a gente tem outras escritoras chamando: vem, Amélia, publica. A Amélia nunca mais publicou e tal, né? Tentando incentivar ela, nunca mais publicou. Um dos argumentos dessa carta, e é esse que nos interessa, por isso que eu contei toda essa história, né? É que ele menciona a Júlia Lopes de Almeida na carta, né? Ele menciona uma situação que a Júlia passou, e esse é mais um elemento persuasivo dele, para que a Amélia não queira publicar, que fique com medo de publicar, né? Ele vai falar da Júlia ter sido alvo de insultos proferidos por um padre, né? Então ele fala: ainda há bem pouco tempo, aqui em São Paulo, um padre, escrevendo sobre Júlia Lopes, insultou-a publicamente. Eu nada tinha com isso, mas tratava-se de uma senhora e da mulher de um amigo meu, que é o Filito de Almeida. Tive vontade de esmurrar o padre. E sem razão. Sem razão, porque uma senhora, desde que se faz escritora, tem de se sujeitar ao juízo de todos, né? Então ele conta uma historinha, né, que quer defender a Júlia, mas aí de repente não tem que defender ela, que se vire, quem manda ser escritora, né? Porque nessa carta ele também vai dizer que o dever da mulher é não se tornar pública, né? E aí ele consegue o que ele quis, né? E aqui, risos raivosos, a gente ri de nervosismo, né? E aqui ele cita a Júlia, né, para falar. Então, é interessante isso, porque é um registro de que mesmo a Júlia, né, tendo todos os privilégios que ela tinha, e tinha, morava numa mansão na zona sul do Rio de Janeiro, branca, família intelectual, tarará, mesmo essas mulheres, né, sofriam hostilidade, né, eram insultadas, né, sofriam crítica, né, no meio literário, né. Aqui nós temos, então, o busto que a Margarida Lopes de Almeida fez, a filha da Júlia, o busto em bronze. Esse busto está lá em Lisboa, o Cláudio tirou foto lá faz alguns anos, né? Mas a gente tinha o mesmo busto aqui no Rio de Janeiro, ali no Passeio Público. Esse busto, já é difícil o estudo do parnasianismo com Bilac. Com esta carta, precisamos mesmo estudar ele nos cursos de letras. Não, acho que sim, ele tem, né, um papel importante, tudo mais, né? Acho que o mais importante, acho que o mais importante é fazer essa crítica sempre, né? Aguçar o olhar crítico do aluno, né? Para ele não engolir também passivamente, né? Ah, é só porque é canônico, vamos, né? Sempre estimular a criticidade, né? Tô falando da obra literária, aqui nós estamos falando de uma carta, né, de outra coisa, né? Mas ele fez isso também com a Francisca Júlia, né? Porque a Francisca Júlia é uma parnasiana e seguia todas as regras do parnasianismo, né? E ele também fazia um elogio, mas que é um elogio carregado de sexismo, né? Que ele dizia que Francisca Júlia se destacava de todas as outras escritoras
porque ela fazia uma literatura máscula, ela escrevia igual um poeta homem. Se você olha isso, você fala: "Não, mas ele está elogiando". Não, não podemos cair nessa cilada, né. É um comentário extremamente sexista, o esquerdo macho da época, né. É um comentário extremamente sexista, que mostra que a boa literatura é aquela feita por homens, né. E aí quando a mulher finalmente consegue chegar nesse patamar, então ela fez boa literatura, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar isso como elogio, né. O busto aqui do Rio foi roubado, gente. Foi roubado e nunca mais encontraram esse busto. Provavelmente derreteram e venderam o bronze, né. E tem vários anúncios nos jornais da época falando do busto roubado, o busto roubado da Júlia Lopes de Almeida, né. Aqui a foto do casarão, esse casarão que está lá fechado, né, à venda, 11 milhões de reais, quer dizer, agora já deve estar até mais, né, isso há 5 anos era 11 milhões de reais. E uma pena, assim, poderia realmente ser um baita centro cultural, né, uma coisa em homenagem à memória da Júlia, né. Eh, Aqui eu trouxe para você uma carta da Cecília Meirelles para o Filinto de Almeida, porque a Júlia morre em 34. Em 38, o Filinto lança o livro Dona Júlia. Nesse livro, ele escreve sonetos sobre o seu luto, ele está desesperado, ele perdeu o amor da vida dele, ele perdeu a parceria da vida dele. Ele era apaixonado por ela, pela obra dela, por tudo. Eles tinham uma relação, uma sintonia intelectual e afetiva muito bonita, assim, né. E ele era um dos que era a favor da entrada das mulheres na academia. Então, quando eles decidem lá no início a não entrada das mulheres, não foi unânime. Tinha uma série de homens ali protofeministas que estavam dizendo: "Não, tem que ter", né, na votação, né, defendendo a entrada das mulheres, e o Filinto era um desses, né. Infelizmente, parece que o Machado de Assis era do outro lado, era da não entrada das mulheres, o que faz a gente se decepcionar um pouquinho com o nosso Machado, né. E aí aqui a gente tem um registro da carta da Cecília, mostrando que ela era leitora da Júlia, né, e que ela admirava a Júlia. Então, a gente tem na nossa história Clarice Lispector, Cecília, Raquel de Queiroz, e parece que essas escritoras surgiram do nada, e não é verdade. Tem toda uma tradição de autoria feminina, né, todo um campo ali, né, feito por essas precursoras, né, para que a gente chegasse aí numa Clarice, chegasse numa Cecília, né. E aí aqui a Cecília escreve esse bilhetinho, na verdade, para o Filinto, né, falando dos sonetos de Dona Júlia. Ela fala: "Com a mais viva emoção li os formosos sonetos de Dona Júlia. Não poderia haver homenagem mais justa e mais enternecedora àquele belíssimo espírito", que é o espírito da Júlia, "que estes seus versos impregnados de tão religiosa devoção. E eu que sempre a venerei com o mais doce carinho, sinto a minha saudade feliz, vendo-a tão altamente imortalizada na sua poesia". Então ela diz: "Eu que sempre a venerei". Então ela lia, ela, né, conhecia Júlia Lopes de Almeida. Então a gente tem vários registros, assim. Do resgate, né, o que que é importante a gente pensar? O resgate, a gente tem várias edições hoje, edições atuais, mas esse resgate vem sendo feito há 40 anos, é muito tempo, né. Nós temos aqui a fotografia da professora Zaidê Musart. A professora Zaidê morreu em 2015, ela era professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ela criou a Editora Mulheres. Ela chegou num momento da vida dela de pesquisadora. Ah, Tamara, você conheceu a Zaidê, né? E disse assim: ninguém. Ah, muito bem. Ninguém quer publicar as mulheres, as escritoras, as pesquisadoras, as críticas, nenhuma mulher, mas não são só as escritoras, né? Então, eu vou criar a minha editora e vou publicar as mulheres. É genial, ela é fabulosa, foi fabulosa, né? E tem um papel importantíssimo no resgate da autoria feminina, não só brasileira, porque ela expandia, né, ia para a literatura mundial, né. Na Editora Mulheres eu botei algumas capas dos romances que ela publicou, da Júlia, então ela tem um papel fundamental no resgate da obra da Júlia, porque ela trouxe à luz essa obra toda. E em parceria com o Cláudio, né, o Cláudio financiou boa parte dessas publicações, ajudou a Zaidê, porque como ela dizia, uma editora de fundo de quintal, né, ela não tinha dinheiro, ela não ganhava dinheiro com aquilo, né, então era também aos trancos e barrancos ali para deixar fazer a editora sobreviver, né. Quem já trabalhou em editora ou no mercado editorial sabe como é difícil para as pequenas editoras independentes, né.
Então, aqui algumas capas que ela reeditou. Infelizmente, a editora acabou quando ela morreu. Todo o acervo foi vendido no sebo, né? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais, né? Uma tristeza. E aí, hoje a gente, né, vê que o mercado editorial está indo atrás. Enfim, a gente já tem acesso, né? O Ser Orientanda da Rosana, é verdade. Aqui na UFSC, ela é muito lembrada e descobri que ela era da minha terra, Cruz Alta. Agora eu falo que sou da terra do Érico Veríssimo e Zaideu Musarte. Muito bem, muito bom, né? Aqui, então, a antologia que a Zaideu organizou, são 3 calhamaços, de 150 páginas cada um, escrito por várias pesquisadoras é, sobre várias escritoras do século XIX, né? Cada calhamaço desse tem uma média de 50 nomes, né? 50 verbetes. Imagina, mais de 100 nomes de escritores do século XIX, início do XX, e que a gente não conhece. Nenhumzinho, né? Lá no romantismo, nenhumzinho, né? Infelizmente também já se esgotou, a gente não tem mais acesso, né? Mas a minha ideia é fazer uma reedição também dessa antologia e também acrescentando outras escritoras, né? Porque muitas escritoras do norte e do nordeste ficaram fora, né? Preciso de braço, né, Francisca, para fazer tudo isso, né? Mas é necessário ter isso no horizonte, né? Essa é a forma de reescrever a história da literatura, né? Então, há alguns anos, eu posso dizer assim, há 5 anos, um professor podia dar aula, e isso aconteceu, é um fato verídico. A aluna pergunta, ué, mas não havia escritoras naquela época? E o professor respondeu, isso é verdade, em São Paulo aconteceu. Disse, não, não havia, e se havia, era de pouca importância. E isso passava, gente. Hoje isso não passa, não passa mais, porque hoje a gente tem muita coisa vindo à tona, né? Estudos e obras e antologias, né? Então é impossível alguém dizer. O professor, em geral, o homem, né? Pode dizer, não, eu não conheço, né? Aí é mais honesto, né? Eu não conheço e nunca quis conhecer. Aí é mais honesto ainda, né? Aqui, então, espaço, né? Em homenagem a Zaide, né? Querida, né? Tem o GT, o Grupo de Trabalho, a Mulher na Literatura. O que que é um grupo de trabalho, para quem não é da área, né? Toda pós-graduação tem uma associação, a Associação da Pós-Graduação, e nós temos a Associação da Pós-Graduação em Letras e Linguística. Dentro dessa associação, que se reúnem todos os professores que dão aula na pós, mestrado, doutorado. Tem os grupos de trabalho, que trabalham temáticas, né? Tem muitos, muitos grupos de trabalho, né? Então, tem um que é de literatura brasileira contemporânea, né? E aí tem o GT, a Mulher na Literatura, que foi criado em 1984. É o ano que eu nasci, gente. Eu tenho 40 anos, esse GT tem 40 anos. Então, pensem bem, olha as minhas precursoras, há 40 anos que esse GT existe, que essas mulheres estão lá fazendo pesquisa, trazendo à luz várias outras escritoras e críticas literárias, né, que ficaram apagadas, como a Zaide. A Zaide fazia parte desse GT, como a Constância Lima Duarte, que é um nome importantíssimo da UFMG, né, como, né, várias referências que a gente tem, né? Hoje eu faço parte desse GT, e a gente tem um evento na UF que eu já vou convidá-las, né? As inscrições já estão abertas. Tem o perfil no Instagram, Mulher e Literatura 2024, mas tem o perfil do Instagram também do GT, a Mulher na Literatura. Vai ser na UF, presencial, 100% presencial. Nos dias 14, 15, 16 e 17 de outubro. Quem quiser se inscrever, então, pode se inscrever para pôster ou para alguns dos simpósios, se você for aluno da pós-graduação, ou pesquisador, ou docente, né? E se você for da graduação, pôster, e pós-graduação, pôster também, né? Então, tem 11 simpósios lá, já está tudo divulgado no site, e até o dia 20 de junho vocês podem submeter o resumo, né? É um seminário internacional, já é o 19º, desse GT que eu acabei de mostrar para vocês, né? Nesse movimento de resgate, esse livro é um livrinho, na verdade, nós reunimos 40 crônicas da Júlia Lopes de Almeida,
essas crônicas que ela intitulava Dois Dedos de Prosa, que ela publicava, né, no jornal O País. É um livro que vocês encontram, né, online, o PDF, em qualidade maravilhosa, no próprio site da Biblioteca Nacional, o PDF, né? Tem 40 crônicas, tem as fotografias da época. é, Vou preparar uma aula só de Júlia Cronista, cronista do Rio de Janeiro, né? Tá aqui o site da biblioteca, ali você pode baixar o PDF. Dois Dedos de Prosa, Cotidiano Carioca, por Júlia Lopes de Almeida. Nessas crônicas, eu não vou me estender muito, assim, porque eu pretendo dar uma aula sobre isso, mas eu trouxe dois temas só para vocês verem como a Júlia ela é eclética, ela vai de tudo, assim, ela vai desde um comentário sobre uma peça de teatro, uma exposição de arte, ou então sobre a necessidade de plantar árvores, porque o Rio de Janeiro é muito quente, precisa de sombra, né? Até questões sociais profundas, como essa que a gente vê acontecer até hoje, que é a desigualdade da justiça. Então, aqui ela está falando que é muito fácil você prender o ladrão de shampoo, né? Ou aquela mãe que roubou o miojo, lembra? No supermercado, né? E aí a justiça vai lá e prende essa mãe, né? Enquanto o ladrão que ela diz, o ladrão de botas de verniz, né? Ou os políticos, ou os bilionários, né? E tudo mais, estão soltos, né? Eu só vou ler o trechinho assim, porque eu acho excelente essa crônica dela, né? Que ela fala: os criminosos de melhor posição social deveria a justiça punir com mais assombro, porque eles não têm a desculpá-los nem a ignorância, que brutaliza os homens, nem a fome, que alucina todo animal, irracional ou não. Olha isso, gente. E eu, assim, ó, eu concordo com ela 100%, né? Porque realmente a fome faz aquela mãe roubar o macarrão, né? O desespero faz as pessoas cometerem alguns crimes, né? Ou furtos, enfim, então, roubos, né? Mas aqui ela está trazendo uma questão, assim, que é uma questão muito profunda da nossa sociedade, né? Que é essa injustiça social. Então ela continua: condenar um ladrão de botas rotas, que são botas rasgadas, botas velhas, né? Então, condenar um ladrão de botas rotas ao cárcere e deixar passear o outro de botas de verniz reluzente pelos salões, não é isso que tem que ser feito, né? Mas acontece que é assim. E o finalzinho, para não tomar muito tempo, que eu gosto muito, que ela fala da justiça, né? Ela fala que a justiça, além de cega, também se fez surda, né? A justiça é cega, surda, muda, quer dizer, quem é que defende, né? Os pobres, né? Os mais desfavoráveis. E ela está lá atenta a isso. E como alguns falam, né? Eu já vi, assim, muitas pessoas criticarem a Júlia, assim, por conta desse privilégio dela, né? Mas mesmo nesse privilégio dela, ela tem esse olhar, né? Ela consegue enxergar essa desigualdade social, essa desigualdade da justiça, né? Depois, a questão da saúde pública, um outro assunto que surge muito nas crônicas, né? Por conta da tuberculose, por conta da febre amarela, que tem também na época, né? Porque ela vai falar que esse não é um momento de economizar dinheiro, que o governo, ele tem que, na verdade, investir em saúde pública, né? Dar vacina para todo mundo, né? Não economizar. E nós passamos recentemente por aquela situação horrorosa da pandemia, e não sei se vocês lembram, lá no iniciozinho, todo mundo apavorado, não tinha vacina, não tinha notícia, não se sabia bem nada sobre esse vírus, né? E o governo ali, numa medida muito preocupada com a questão econômica, né? E a Júlia aqui, 100 anos antes, essa crônica é de 1906, por aí, tá falando justamente isso, né? É, Ela fala: portanto, não há nessa questão da saúde pública despesas a diminuir, mas despesas a acrescentar, né? Não é hora de, né, enxugar a máquina, né? Muito pelo contrário, né? Aí ela fala da tuberculose, e aí ela diz: a economia em tais casos é um crime pavoroso, indigno das nações civilizadas e dos governos hábeis, né? Essas crônicas estão todas no Dois Dedos de Prosa. Então, 2016 é o ano que nós publicamos esse livrinho da Biblioteca Nacional. E aí, no livro, tá a data em que a crônica foi publicada, que é de 1908 a 12, foi esse período que é. Então, tá nesse livrinho e está disponível o PDF, né? Na crônica, uma última coisa a falar, que aí depois vou me aprofundar, que é um espaço de sororidade. A Júlia aproveita da sua pena, né, do seu espaço de privilégio, para falar de várias mulheres. Ela fala de várias mulheres, atrizes, cantoras, escritoras, né?
E talvez a gente não encontre isso em crônicas de autoria masculina, né? Que é um espaço de sororidade, ela mostrando, recebi o livro da Alta de Souza, recebi o livro da fulana, vale a pena ler, dando algum comentário, né? Sobre essa produção de autoria feminina, né? É, Nesse processo de resgate, né, vocês vão encontrar essa edição da Editora Campos de São Paulo. Eu participei, escrevi um pós-fácil, a Editora Campos, né, fez um trabalho primoroso, uma edição de luxo, a capa dura, tá lindíssimo esse livro da falência, e conta com ilustrações também da Juliana Greenhauser, que é minha conterrânea lá de Porto Alegre, né, para algumas coisas, assim, que estão surgindo, né. Esse box Julinto, nós organizamos pela editora Vermelho Marinho. Box Julinto, porque tem um romance da Júlia, um do Filinto e um dos dois. Então tem o Ânsia Eterna da Júlia, tem Dona Júlia, o livro de sonetos do Filinto, para daí as pessoas poderem dizer se ele era medíocre ou não, né? Tirarem essas próprias conclusões. E o Casa Verde, que eles escrevem juntos, né? E eles assinam como A. Julinto, né? É, Esse livro foi editado pela Página 8, Memórias de Marta. Também participei, escrevi o texto de estudo que vem junto com esse romance. Esse romance vale muito a pena ler, maravilhoso, né? Tem a edição do Senado Federal. O Senado Federal tem essa coleção Escritoras do Brasil, e que elas têm, são pesquisadoras lá, né? Elas têm um projeto, assim, sem fim, um projeto eterno para ir publicando essas escritoras do século XIX, não só da literatura, mas do jornalismo, de outras áreas do saber, né? Eles publicaram Arte Eterna, mas aqui tem toda uma coleção. Você entra no site da Biblioteca do Senado, e você consegue baixar, fazer o download gratuitamente, ou então comprar a preço de custo, 10, 20 reais os livros, né? Então, é um primor ter essa coleção bem cuidada também, né? E democrática, né? Porque, claro, tem dinheiro público também envolvido, né? Aqui é uma amostra do que vem por aí, é a editora Edra, de São Paulo. Eu e meu amigo Rafael estamos encabeçando a publicação da obra completa da Júlia, né? Não sei, a obra completa enquanto a gente for encontrando as coisas, né? O primeiro livro a ser publicado vai ser A Família Medeiros, e vai entrar em pré-venda até o final deste mês. Esse projeto ele está na gaveta já há 2 anos, eu já estava até meio desanimada com esse projeto, confesso, né? A editora, né? Enfim, mas agora vai sair, né? É lindo, assim, realmente. Vamos publicar o teatro dela. A gente não tem uma edição do teatro, né? Vamos publicar o teatro dela. Vamos publicar novas crônicas, crônicas inéditas. Vamos publicar o primeiro livro de contos dela, que foi publicado lá em Lisboa, que não tem aqui, né? Traços de iluminuras. Assim, vamos. E a ideia é que a pessoa depois fique com a obra completinha em casa, né? Bonitinho, assim, né? Vai ser legal. Aqui eu trouxe 3 editoras, que são editoras feministas, independentes, que estão aí atuando, né? A Macabeia é uma editora carioca, faz um trabalho brilhante e publica muitas poetas contemporâneas, o que é difícil também, né, para editoras. É, a Macabé publicou o meu livro, depois vou mostrar para vocês, Escritoras Silenciadas, né? Editora Luas, lá de Minas, publicou a Ercília Cobra, uma edição maravilhosa também é um projeto feminista. A Janela Amarela, também, aqui do Rio, está publicou já muita Júlia, a Janela Amarela, né? A Dark Side, vocês devem conhecer essa edição dos contos dos acadêmicos, né? Da ABL, fizeram a cadeira 41 para a Júlia, publicaram os contos da Júlia, os contos de terror da Júlia, né, do Ânsia Eterna, os porcos, por exemplo, né? Só que muitas pessoas acham que a Júlia começou a ficar conhecida por causa dessa edição da Dark Side. Então, cuidado para não cair nessa falácia, né? Porque eu estou mostrando para vocês que há 40 anos, né, existem pesquisadoras trazendo à luz a Júlia, né? A Zaide, né? Então, é apagar a memória das pioneiras, né? Então, a gente acaba reproduzindo o mesmo fenômeno que fizeram com as escritoras, né? Só que a gente está fazendo com as críticas literárias, com as pesquisadoras, né? Então, se a Júlia hoje está vindo à tona, é porque há 40 anos tem gente pesquisando ela, né? Não sou eu, Ana, né? E também não é a Dark Side, né? Aí é que tá. A gente precisa ter
essa perspectiva histórica, né? E aí nós temos a Companhia das Letras, que é uma grande editora. Vocês sabem que quando essas obras elas chegam à grande editora, né? Os escritores também, né? Quando chegam às grandes editoras, né? Isso faz uma diferença enorme, né? Porque essas editoras têm uma excelente distribuição, né? E por conta da lista da FUVEST, que acabou endossando, né? E aumentando também o interesse do mercado, né? A Nízia Floresta, a Narcisa Amália e a Júlia Lopes de Almeida vão ser publicadas, né? Então, nós temos Memórias de Marta, que é o que vai cair na lista da FUVEST. Durante 3 anos, né, essa lista da FUVEST, o vestibular da USP, né, vai criar uma demanda, já criou, né, já está criando, né, uma demanda por essas escritoras, né? Por isso que eu fiz essa proposta de aula sobre Narcisa Amália e Júlia Lopes de Almeida. Né? Não acrescentei, por exemplo, a Albertina Berto ou a Alta de Souza, que são 2 escritoras que eu estudo bastante também, pensando nessa demanda também de público de vestibular e tudo mais, né? Eu estou ajudando, então, a fazer a reedição do Nebulosas e do Memórias de Marta, né? Com a companhia. Aqui está o meu livro, Escritoras Silenciadas, foi publicado pela Macabeia, em parceria com a Biblioteca Nacional. Nesse livro eu trago essas 3 escritoras cariocas, Narcisa, Júlia e Albertina Berta, e um argumento que é pensar essa exclusão. O que aconteceu? Elas eram visíveis, ocuparam esses espaços, eram aclamadas, laureadas, premiadas, e de repente foram sendo de repente não, né? Gradualmente foram sendo esquecidas a ponto de a gente não conhecer, está conhecendo agora, né? No século XXI, muito tempo depois. Então, tem toda uma reflexão aí sobre essa diversidade, né? A hostilidade que elas enfrentavam, né? Esse apagamento, como é que as histórias da literatura são escritas, né? Como é que a gente reproduz, uma história da literatura reproduz as lacunas da história anterior, né? E tudo mais. A Macabeia, ela tem um site, né? Ela dava um desconto para os meus alunos, um cupom, que eu tenho que ver se ainda está funcionando, que é o UF30. Para quem tiver interesse, né? Talvez. Aqui vocês encontram nessa revista online, né? A entrevista que Michele Fanini, que é uma baita pesquisadora, socióloga, amiga, admiro muito o trabalho da Michelle. E fizemos a entrevista com o Cláudio Lopes de Almeida e com a Fernanda Lopes de Almeida. Então, vocês podem acessar lá online, gratuito, né? Os dois falando da vovó Júlia, né? Para quem se interessar, quiser sentir mais raiva, né? Rir de raiva, eu tenho esse artigo. Esse artigo é para despertar todas as raivas, né? Que a gente guarda por ser mulher, que é Memória e Amnésia Sexista, repertórios de exclusão das escritoras oitocentistas. Então, a carta do Olavo Bilac à Amélia de Oliveira é um repertório de exclusão, é um dos exemplos que eu trago nesse artigo, tem vários exemplos. O da Amélia, eu trago a Amélia de Oliveira, poeta interdita, né? Porque ele realmente destruiu a carreira dela de poeta, né? Com aquela carta e com tudo mais. Mas tem vários exemplos que vão mostrando essa hostilidade, né? Situações adversas que essas escritoras passavam, né? Tem um podcast que fala, né? Bora passar raiva, aquele bora passar raiva, né? Bom, o meu contato vocês já têm, né? Por conta do Simpler e tudo mais. Muito bem. Agradeço aqui os comentários, é bom, né, ter uma interação. Se alguém quiser falar alguma coisa, sei que já estamos aí 5h32, né, mas podemos trocar um pouco. Se vocês quiserem falar, podem ficar à vontade, se quiserem botar no chat também. Essa é uma aula introdutória, então a minha ideia é que nas próximas a gente comente a obra, né, faça uma coisa mais aprofundada, né, sobre Júlia e sobre Narcisa também, né? Por quê também? Porque vai demorar para o Rio Grande do Sul se restabelecer e as notícias que a gente recebeu hoje, né, são horríveis, né? Tá tudo voltando, a enchente tá voltando, né? Gente, Oi, prof. obrigada. Professora, Francisca. Quem tá falando?
Francisca, fala, Francisca, depois a Andressa. Desculpe, eu interrompi alguém, eu acho. Não, tudo bem, É, depois a Andressa. Pronto, em relação a essa antologia organizada pela ZAID, no caso é uma edição esgotada, né? Porque eu já tentei conseguir ela para ver se tem as escritoras, né? Que eu pesquiso, que são as nipo-brasileiras, né? As descendentes de japoneses e okinawanos aqui. Principalmente, que você falou que ela vai até o final, assim, o início, na verdade, do século Sim. XX, né? Que é quando elas começam a publicar aqui no Brasil. Eu posso, sabe o que eu posso fazer, Francisca? Eu posso tirar a fotografia do índice das Ah, três e te mandar para saber quais são as escritoras, porque não tem digitalizado ainda, e é um calhamaço, né? Eu vim para sim. digitalizar tudo isso. A Andressa quer falar. É, vai falar Obrigada. sobre. Tá, de nada, mas acho que a Andressa vai falar alguma coisa. Oi, prof, tudo bem? Tudo. Eu sou a Andressa, sou pesquisadora aqui da UFSC, que é o campo da professora Zaidê, É. né, eu e a Tamara, e eu trabalho especificamente com as obras da Zaidê, né, com as antologias, e eu faço parte de um núcleo de pesquisa que é o NUPIL, aqui, e a gente está com eu estou terminando de catalogar a última antologia da Zaidê, então tem disponível na biblioteca do Nupil, né? Toda a catalogação, então acho que é Francisca, né, que precisa saber sobre as obras que ela está tá pesquisando. Eu vou colocar aqui para ti no chat, Francisca, o link do Ah, que site do maravilha. Nupil, porque é uma biblioteca que está, né, bem ampla, e algumas coisas, inclusive, a gente já tem disponível o PDF. E aí eu conversava com o professor Alquimar desse meu desejo, porque eu também não tinha acesso a essas obras, eu consegui comprar agora. Eu consegui comprar uma usada, e essa antologia, inclusive, como a gente está aqui na cidade da professora Zaidê, eu consegui descobrir o sebo que foi vendido, todo esse lote, todo esse memoricídio que foi feito pela família dela, né? Que não Companhia do quiseram, Saber. né? E aí eu descobri, e essa antologia, a última antologia, eles ainda têm uma remessa boa do terceiro volume, que está sendo vendido tipo R$ 80, sendo que é bem barato, porque a gente encontra na internet um usado por 200, 300, É, até já encontrei na Amazon por mais de R$ 1.000, né? sim, os E abusos, aí, né? Quando isso. esgota os abusos. Isso, exatamente. E aí eu tenho uma lista, professora, eu posso te passar de vários itens que eles têm da editora Mulheres ainda disponíveis, tá? Eles me mandam sempre, né? Porque como eu tô com esse trabalho. E aí eu conversava com o professor Okimar, que eu falei para ele, olha, professor, eu vou digitalizar essas obras da Zaide. E aí ele disse assim, Andressa, a gente tem uma autorização da Zaide, né? Então, terminando de catalogar, essa é a ideia, né, a se Muito fazer, bom. inclusive, para a gente disponibilizar isso, porque foi um trabalho tão grande, e eu, inclusive, falo isso na minha dissertação, né? Estou terminando de escrever minha dissertação, a minha dissertação fala sobre as escritoras, eu fico um pouco mais focada na Inês Sabino e na Zaidê, de fazer essa intersecção, né, entre escritoras, mulheres ilustras do Brasil e a antologia, né? Então, o trabalho que a Zaide fez, assim, é fenomenal e acho que nos permite continuar, né? Então, é isso que eu me pergunto, assim, prof, fico muito feliz de ter conhecido o seu trabalho, porque é isso que eu me pergunto, assim, porque muitas dessas escritoras, dessas pesquisadoras ali nos anos 80, mais ou menos, que começou esse fomento, muito articulado pela Zaide, então, com a morte da Zaide, eu fico com essa sensação de que né? Parece que a gente voltou de novo a não termos mais tantas coisas, e aí agora, né, você ressoa como um símbolo de esperança, assim como a professora Rosana, que também faz parte do GT, e ela tem as disciplinas que eu e a Tamara fazemos na UFSC, né, que é sobre as escritoras do século XIX. Então, acho que é muito importante. Pode saber, e pode ter certeza que todo curso que você lançar, eu estarei aqui, professora, Ai, que bom. né? Ai, obrigada, Andressa. É um prazer te conhecer. Muito bom, porque você está fazendo uma dissertação extremamente importante, porque a gente está falando muito do memoricídio em relação às escritoras, né? Mas tem esse memoricídio em relação às críticas literárias, né? Olha Sim. só, eu li um artigo que falava que, graças a Dark Side, a Júlia agora estava recebendo visibilidade. Então, assim,
peca pela ignorância, né? Sim. Mas aí apaga toda a história, a trajetória das pioneiras na crítica literária, né? Sim, E isso a sim. gente não pode fazer. E a tua dissertação é muito bem-vinda, né? Nesse E, sentido, assim, e né? sabe, prof, que tem um texto da Zaide que é maravilhoso e ela faz um paralelo entre a Júlia Lopes de Almeida, né, que foi uma escritora muito importante para sua época, ela foi muito reconhecida na sua época, ela publicou, ela era reconhecida por homens, por mulheres, por todo mundo. Sim. E, por exemplo, o que acontece com a Maria Benedita Bormann, né, a Adélia, que foi uma escritora que foi muito mal vista na sua época, né? Então, de qualquer forma, sendo a Júlia Lopes muito consagrada e muito bem vista na sua época, ou a Adélia, que foi ali depois que ela publica Celeste, ficaram com o nariz torcido, e olha só que mulher é essa, tanto uma quanto a outra, elas tiveram o mesmo destino, então, porque é um apagamento político. Né? Exatamente. Então, a Zaide tem um texto maravilhoso sobre isso, né? E eu queria te perguntar uma coisa, professora, né? Não vou me estender muito aqui, Sim, pode mas sobre perguntar. Memórias de Marta, na disciplina que eu fiz com a professora Rosana, a gente fez a leitura desse texto, e eu fui fazer o cotejo dele dentro do folhetim e observando as diferenças do que foi publicado e o que estava lá no folhetim. E eu não sei se você já viu o folhetim, mas ele é diferente, prof. Ele tem muitas coisas que foram tiradas e eu percebo que foram as coisas mais, uma das coisas assim que eram mais agressivas, talvez. Né? Então, lá no folhetim ele é um pouco diferente, né? Inclusive tem um fechamento que não tem no livro, né? A gente trabalhou com a edição, a primeira edição do livro, né? Porque a professora Rosana diz sempre para a gente trabalhar com o que é mais velho, que daí é o mais fiel, né? E, e ele tem essa diferença. E eu perguntava para a Rosana e eu fico com isso até hoje. Será que foi uma escolha dos editores, né, mudar Ah, isso? Ou será que foi da própria Júlia, que tem uma diferença de anos, né, de acho que uns 2 ou 3 anos da publicação do folhetim e do livro? O que será que aconteceu, né? Eu fico é. perguntando, eu queria 5 minutinhos com a Júlia para perguntar para ela umas É, coisinhas. né? Esses 5 minutinhos, né? Esse é o que a gente chama de um trabalho de crítica genética, né? Eu tenho o meu amigo que está fazendo o estabelecimento de Memórias de Marta para a Companhia das Letras, ele está fazendo esse trabalho de cotejar, porque a Janela Amarela publicou o que saiu no folhetim, e a editora Mulheres, a Zaide, publicou já o mexido, né? A versão mexida, né? E eu acho que a Companhia das Letras vai seguir a editora Mulheres, né? Já com a alteração da autora ou dos editores, né? Eu nem tenho essa resposta, né? Mas é interessante, sim, né? É um prato cheio. Eu estava ontem mesmo falando com o Rodrigo, né? É um prato cheio para quem é da crítica genética, né? Que vai estudando assim as edições, os traços, né? Os cortes que os autores fazem, né? Muito bacana. De repente, no acervo dela, a gente encontra a resposta, né? Porque ainda tem muita coisa para ser lida, estudada, né? Esse acervo que está lá na ABL, que eu falei para vocês, né? Uma parte está com o Cláudio ainda, né? Quem sabe, né? Não tem os 5 minutinhos com a Júlia, mas a gente acha um registro, né? Que nem da ABL, a gente não tem nenhum registro dela comentando o fato de não entrar na ABL, né? De ter sido excluída, porque a Júlia era muito política, amiga de todo mundo e tudo mais, né? Ela não batia de frente, como Mercília Cobra, Maria Lacerda de Moura, né? A Crisantemo, ela tinha assim, ela tinha uma estratégia, né? Também, né? Mas isso tudo pode ser encontrado ainda, né? É, esses rastros, né? Da Luciane, pode dar uma palavrinha, claro. Obrigada, Andressa. Adorei bota o link pra gente aqui no chat. Tá todo mundo esperando. Muito, muito bacana. Boa tarde, professora. Oi, Boa tarde a Luciane. todos. Primeiro, obrigada pela sua aula, pela sua disposição. Obrigada, Andressa, também pelas informações, tá? E eu não sou estudante de literatura, nem professora, sou só uma amante mesmo. E eu descobri a Júlia Lopes através da Ju Sim. Gervason, desculpa, não sei como pronunciar o sobrenome dela. Da Ju, da Ju. Eu sigo há bastante tempo e então eu venho comprando, né, Essa alguns. Ju, né? A que faz essa. É, isso mesmo, Ai, a Ju faz um trabalho lindo, gente. Olha o caderninho. essa daí mesmo.
Eu venho comprando as obras dela através pela Janela Amarela, mas também a princípios, né, que eu encontrei na Amazon, porque eu fico procurando preço, né? Claro. A Então, Janela Amarela tem uma edição cara. um pouquinho mais cara. Muito linda, lindíssima, mas um pouquinho mais cara. E aí eu tenho esses três, deixa eu ver se dá para vocês verem, Sim. já li. E esses dois da Janela Amarela, Memórias de Marta e O Pássaro Tonto. E agora estou no Eles e Elas. E já comprei mais dois que está para chegar. Até me perdi, eu acho que não sei se é a Silveirinha ou Correio da Roça. Tudo por indicação da Ju. Eu vou seguindo as indicações dela. Eu também tenho esse... Ah, é marcador, né? Gente, é uma graça. E realmente, assim, vejo como ela é atual em todos os temas que ela escreve, né? Nos toca como mulher e enquanto sociedade também, né? A pessoa que gosta de pensar no coletivo, enfim, a gente é realmente muito tocado. Por isso que eu me apaixonei, né? E eu não sabia uma última coisa, essa informação, porque eu adoro a Luísa de Azevedo, passei a gostar através do Cortiço. Eu não sabia que Memórias de Marta era antes, É. foi escrito antes. E eu me apaixonei também por Memórias de Marta. Ele mexe, me vem à cabeça algumas cenas, enfim, assim como o Cortiço de Aloísio. E essa questão do grupo, né, também achei muito interessante saber da mulher na literatura, esses livros que a gente pode comprar na Biblioteca do Senado, né, se não me engano. Enfim, muitas informações, não só sobre a Júlia, mas sobre acesso à Júlia e a às outras escritoras brasileiras. Né? Então, eu queria agradecer a você e todas que estão dando essa contribuição aqui, essas contribuições. Né? Tá bom? Eu que agradeço, Luciano. Obrigada. Tá dando um eco aqui. Vou só mutar, porque tá dando um equinho. Eu que te agradeço, Luciano. Muito obrigada. Você mostra que o perigo de começar a ler Júlia, né? Que Júlia vicia. É viciante, né? É viciante. E que bom, que bom. Ai, o trabalho, eu sou fã do trabalho da Ju, né? O Clube de Leitura, que é um clube que se reúne pelo amor à leitura, né? Eu fiquei bem impressionada, participei um dia lá do clube com ela, né? E estamos pensando em novas parcerias aí com a Ju, ela se ofereceu também para contribuir com esse projeto para ajudar o Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vai conversar aí para fazer uma parceria, né? Muito obrigada, gente, foi ótimo, obrigada. Na terça-feira eu tenho outro aulão, mas é o mesmo aulão, então não se preocupe. E depois vou continuar lançando novas aulas aí para a gente ir arrecadando essa verba para o Rio Grande do Sul e dando visibilidade para as nossas escritoras, nos aprofundando, né? É um prazer, né? É uma alegria realmente, né? E conhecer as pesquisadoras, a internet tem isso também, né? Nos coloca em contato, porque se eu tivesse aqui presencial no Rio, né? Como é que eu ia conhecer vocês, né? E vocês a mim, né? Então, Andressa, boa sorte aí na escrita da dissertação. Se precisar, conta comigo. E vamos manter o contato, então, também. Depois vou passar o vídeo para vocês pela própria plataforma, tá bem? Mariana, obrigada. Mariana, obrigada. Prof, cabe um comentário rapidinho, Claro, cabe de que a sim. senhora está trazendo os encaminhamentos, mas eu queria agradecer enormemente pelo espaço, pela aula, pela própria iniciativa. Eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Maria, então a gente está no olho do furacão por aqui. E a aula foi esplêndida. Eu tinha ouvido o seu nome através da professora Mônica Chagas da Costa, que chegou agora esse semestre lá no FSM, passou no concurso. E ela começou um projeto de pesquisa que é a Portas Fechadas, a gravidez na literatura, e o corpus escolhido é a escrita de mulheres brasileiras do século XIX, comecinho da virada para o XX, assim. E então já
acho interessante a gente já conseguir fazer um direcionamento de uma pesquisa pensando tematicamente, porque então a gente vai fazer as leituras dessas obras, dessas autoras, aí a Júlia, a Maria Benedita Bormann, a Andradina América, a Albertina Berta, todo esse pessoal está na nossa lista e já entra com essa perspectiva temática da gravidez, da sexualidade, dessas imagens literárias, justamente porque temos esse resgate acontecendo e esse grande catálogo, esse grande resgate de memória que a gente está fazendo. Então, eu só queria mais agradecer mesmo dessa oportunidade. Imagino que a professora Mônica vai entrar em contato com a senhora para que a gente comece a criar esses contatos, essas pontes. Então, era mais um muito Ah, que obrigada bom. mesmo. Ah, que bom, prazer em conhecer, Kathleen, a Mônica. Ela chegou a fazer um pós-doc aqui na UF, mas a gente não se encontrou, era pandemia, era uma coisa louca, né? E muito bacana o trabalho dela, gostei de saber, assim, gostei de saber que ela entrou lá para a Federal de Santa Maria. E sim, que ela entre em contato comigo, sim, essas redes são muito importantes, né? E é isso, a gente não faz pesquisa sozinha, né? A gente está sempre trocando, gente. A ideia é essa, assim, né? Essa rede de solidariedade, assim como as Caju são, né? As pesquisadoras da Maria Firmina dos Reis também têm um grupo grande no Brasil inteiro que se troca, incentiva o outro. Então é bonito quando isso acontece, né? Parabéns, gente, parabéns. Espero revê-las nas próximas aulas, nas bancas e tudo mais, nos eventos, na UF, no evento da Mulher Literatura. Vocês são muito bem-vindos. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Francisca. Tchau, tchau.